Olá, seja muito bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje vamos conversar a respeito de um tema de direito tributário, o ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Hoje trouxemos um convidado que está voltando ao nosso programa, é o Dr. Francisco Neto. Tudo bem, Dr. Francisco? Tudo bem, doutor. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar retornando aqui ao programa para trazer novamente um conteúdo, informativo e de relevância. E esse tema aí, relevante, do que é que se trata aí esse ICMS? Bom, o ICMS, como todos sabemos, de modo geral, na Constituição e na lei específica do ICMS, é o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, né? É um imposto de competência estadual, né? Então, ou seja, é o governo do estado que recolhe esse imposto. E, como o nome já diz, ele incide sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços. E qual é o fato gerador do ICMS? O fato gerador, como a definição do imposto já fala, é a questão da transferência e a circulação de mercadoria e da prestação de serviços, né? Sejam eles de transporte interestadual, intermunicipal e serviço de comunicação, ainda que esse serviço ele comece sendo prestado no exterior. Tem uma pergunta aqui que diz assim: a que se deve a discussão acerca do tema? O ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Essa discussão ela começou em 2017, né? O governo do Rio Grande do Norte ofereceu uma ação declaratória de constitucionalidade, né, junto ao STF, para declarar constitucional alguns trechos do artigo 11, 13 e 14 da Lei 87 de 96, que é a Lei do ICMS, popularmente conhecida como Lei Candir, para que declarasse constitucional esses trechos que falam sobre a incidência do ICMS na transferência dessas mercadorias, ainda que os estabelecimentos eles sejam do mesmo titular. Entendi. Aí veio à tona, começou a discutir esse tema. Os empresários começaram a verificar que tinham direito de poder receber valores. Então, nesse caso aí, a discussão ela ficou entre a constitucionalidade da cobrança ou não, né? O STF ele decidiu que não é constitucional, né, essa cobrança, e pelo simples fato de que a simples transferência dessa mercadoria, ela não constitui a circulação, né, ou a transferência de fato jurídica dessa mercadoria, né? Não há a transferência de propriedade. Então, por isso, o STF ele entendeu que não era constitucional essa cobrança de ICMS nessa operação. Então já temos uma definição dos tribunais superiores em relação? É pacificado? Sim. Então, no dia 16, né, do mês de abril desse ano, o STF decidiu pela não constitucionalidade desses dispositivos, desses trechos, né, acompanhando o entendimento do STJ, que através da súmula 166 fala, né, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que a simples transferência dessas mercadorias não é fato gerador de ICMS, né, justamente por não haver a circulação e nem a transferência de propriedade. E o STF decidiu isso no último dia 16, reafirmando a decisão do STJ. Como é que seria isso na prática? Então, doutor, na prática, o que acontece? Vamos supor que há uma empresa em São Paulo e uma empresa em Goiás, né? Ambos são de uma mesma pessoa, né? Do mesmo titular. E aí, na empresa de Goiás, um certo produto ele acaba entrando em falta, né? Mas há essa mercadoria lá em São Paulo. Então, por óbvio, o certo a se fazer é transferir essa mercadoria de um estabelecimento para outro para repor o estoque. E na prática, o que acontecia? Nessa circulação de mercadorias, né, com o fato da circulação da mercadoria deslocar de um estado para outro, o fisco entendia que há incidência, né, de ICMS sobre essa, entre aspas, circulação,
né? Mas o que entendeu tanto o STJ quanto o STF é que não há de fato a circulação da mercadoria, né? A transferência da propriedade, a circulação jurídica, digamos assim, né? Porque essa mercadoria ela não gerou lucro, ela não gerou renda, ela não foi transferida, né? Então, com isso, o STF decidiu que é inconstitucional essa suposta incidência, que não há essa operação, não há circulação, não há transferência. Isso foi muito positivo, né, para as empresas. Eu acho que desafogou em relação a esse tráfico, em relação ao financeiro e também o operacional do que se refere à reorganização desse estoque, né? Eu não preciso deixar meu estoque lá parado, sem venda e ter que adquirir para outros lugares. Eu posso apenas realocar esse estoque e continuar vendendo. Isso foi uma maravilha e um entendimento que, na minha ótica, ele tem total lógica, né? Com certeza, porque, querendo ou não, algumas localidades possuem necessidades diferentes, né? Então, a gente pode supor que em São Paulo, no exemplo que eu dei, em São Paulo, uma certa mercadoria, ela não venderia tanto quanto venderia em Goiás, né? Então, acaba que, até certo ponto, seria um prejuízo para o empresário, né? Manter um produto em um local que não vende tanto, né? Quando ele poderia transferir essa mercadoria para um estabelecimento em que há mais saída desse produto. Muito legal. Gente, vamos aqui a um breve intervalo, você vai conhecer aqui um dos nossos apoiadores. Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, estamos de volta aqui na Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje estamos falando a respeito do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Então, se você é empresário aí e tem uma loja no Goiás, outra aí em São Paulo, está aí com o estoque carregado alto no Goiás e quer transferir esse estoque para São Paulo, você tem pontos positivos, né, do que se refere à transferência desse estoque, dessa mercadoria, e já foi dito aqui que você tem direito de transferir sem ter que pagar aí o tributo aí desse ICMS, ou seja, na transferência não vai excedir aí esse ICMS. Olha, ponto positivo aqui que o Dr. Francisco trouxe para você, tá? Dr. Francisco, outra perguntinha aqui, ó. Assim como no caso da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, já houve a modificação dos efeitos da decisão do STF? Então, nesse caso, atualmente a gente tem uma explosão de julgamentos acerca da seara tributária pelo STF. A gente teve também, no começo do ano, a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, né? E uma decisão lá em 2017, mas que no ano de 2021 houve a questão da modulação dos efeitos, né? Ou seja, a partir de quando os efeitos daquela decisão do STF passariam a valer, de fato, né? No caso aqui do ICMS, na transferência de mercadorias de estabelecimentos do mesmo contribuinte, né? De mesmo titular, o que acontece? Esse julgamento aconteceu no dia 16 de abril, né? Foi a finalização dessa primeira parte, só que, por óbvio, né, o fisco não quer perder uma arrecadação que é muito importante para o Estado, reconheçamos isso, né? Então, o que ele fez? Dessa decisão, ele opôs embargo de declaração, né, assim como aconteceu no caso da exclusão do ICMS, requerendo que o STF ele dissesse a partir de quando valeriam esses efeitos dessa decisão, né? Em contrapartida, pediu que esses efeitos eles valessem a partir de 2022, né? Pediu também que o STF ele acabasse delimitando os efeitos da questão da autonomia dos estabelecimentos
que é o que tem disposto lá na Lei Candir, se não me falha a memória, no artigo 11, inciso 2, parágrafo 3º, inciso 2, né, que ele fala que os estabelecimentos, eles são autônomos ainda que sejam de um mesmo titular, né? Então ele pediu que o STF ele delimitasse essa amplitude desse dispositivo, né? Então não houve ainda a modulação, né? A modulação há estimativas e de que seja julgado esse embargo de declaração no ano que vem, né? Tem a questão da agenda do STF, mas o que se espera, a expectativa é que seja julgado ainda no ano que vem, né? Então a gente deve aguardar aí essas questões para ver como que vai ficar essa decisão de fato. Se vai valer a partir do julgamento, se vai valer a partir de 2022, e o que resta é o contribuinte, nesse caso, né, as empresas, torcerem para que o STF tome a melhor decisão em vista dos contribuintes. Bom demais. E aí vem aquela pergunta, né? Que pode ser boa ou ruim para o nosso telespectador. Com base na decisão aí ocorrida no dia 16 de abril, esse contribuinte ele já deve deixar de recolher ICMS cobrado sobre a transferência? Então, o aconselhável é que, nesse caso, o fisco ele vai continuar cobrando, né? O fisco, obviamente... Então, mesmo depois da decisão, ele vai continuar cobrando? Vai continuar cobrando, porque justamente por essa questão dos embargos, né, opostos. Por óbvio, na maioria dos estados, em sua maioria, o ICMS, ele, em alguns estados, é o que gera maior receita, né? Então, seria um desfalque tremendo deixar de cobrar, né? Então, o que se aconselha é que procure uma medida judicial, através do mandado de segurança, para que haja, para que possa haver a seguridade desse direito do contribuinte com a decisão do STF. Então, na prática, ele tem que procurar um advogado? Na prática, o indicado é procurar um advogado, né, para estar auxiliando ele, né, e buscando oferecer a segurança, né, dessa digamos assim, desoneração no sentido de não ter mais que recolher o ICMS nessas operações. Entra com mandado de segurança, consegue a tutela, está resguardado. Para resguardar, para evitar que o contribuinte ele seja autuado, né, e para evitar que ele siga sendo cobrado pelo fisco. E o caminhão precisa viajar com a decisão ou não há necessidade? Não há necessidade, né? Nesse caso aí, a empresa, o estabelecimento é que seria autuado, né? Então, com isso, o fisco ele seria avisado, né, já que ele seria o polo passivo desse mandado de segurança, né, seria contra ele que seria tomada essa medida, ele estaria ciente e não mais autuaria nem cobraria esse contribuinte, né, esse titular desses dois estabelecimentos. Se alguém que nos assiste tiver alguma dúvida a respeito desse tema, seja pelo canal do YouTube, ou seja aí pela televisão, né? Qual seria algum meio de ele poder fazer contato com você para que você possa auxiliá-lo caso surja alguma necessidade? Então, eu vou estar deixando para vocês o meu contato pessoal, meu e-mail pessoal, né, que é o contato@varelatorresadvocacia.com.br, né, entrando em contato, terei o maior prazer em auxiliá-los e aconselhá-los. Fiquem à vontade. Gente, esse programa é top demais, hein? Você aprende conosco aqui aquilo que eu tenho certeza que você não aprende em lugar nenhum, tá, gente? Doutor Francisco sempre aqui abrilhantando o nosso programa, tirando as dúvidas do nosso telespectador, trazendo aqui dicas, o passo a passo de como ele trazer aí benefícios tributários, né, aí para a empresa. É muito bom sempre ter você aqui, tá certo? Muito obrigado, doutor. Espero estar novamente em outras oportunidades. Volto mais vezes, sim. Tá certo? Ok, doutor. Muito obrigado a você que nos assiste pelo canal do YouTube, deixe seu like, se não é inscrito, se inscreva. Se assiste pela Rede Capital de Comunicação, é sempre muito bom ter a sua audiência. Até mais, Deus abençoe a todos.